E esse trabalho que a psicologia faz, que chama-se biografia do paciente, traz algumas informações que são importantes para o paciente, que são importantes que ele gostaria, que ele não gostaria, o que é o perfil dele. Eu li que ele era flamenguista e eu coloquei ele para assistir um jogo. Você nunca viu, Guto, esse vídeo? Nunca vi. Você já viu esse vídeo? Acho que já, né? Acho que a gente já falou dele. Eu coloquei ele para assistir um jogo da década de 80 em realidade virtual. Uau. E aí eu filmei todos os Zico mandando gol de falta. Meteu o Nunes, gol do Nunes. E eu acho que é um jogo de 4-3 do Flamengo e tal. Me arrepia até hoje de falar da reação dele. Infartar o maluco também, hein? E esse atendimento deve durar... Por isso que reverteu o delírio hipoativo. Eu queria remodelar a percepção cerebral do cara. Pegou pesado. É muito legal. E ele começa a interagir com o vídeo, começa a falar algumas coisas e tal. Eu gravo tudo isso, eu edito o vídeo, por isso que ele está publicado. No final eu pergunto para ele algumas coisas que remetem ao nível de consciência dele estar adequado ali. E aí toda a equipe viu aquilo, ficou muito legal. Vamos pesquisar então delírio hipoativo? Vamos também. E depois foi atividade física, né? De uma forma bem prática. Vou colocar você para pedalar olhando para a parede. Faz exercício aí, senhor Guto. E no outro dia eu vou comparar você mesmo, só que pedalando em Londres, cara. É óbvio que vai dobrar o tempo de... Ou não, porque chove muito lá, né? Você pode escolher um dia de sol, né, cara? Você consegue escolher na realidade virtual, né? Tô zoando. A chuva é bacana também de sentir, né? Então a gente escolheu alguns cenários, alguns pacientes para compará-los eles com eles mesmos da realidade virtual. E aí duplicou, triplicou o tempo de atividade física e a gente começou a prescrever isso. Então esse é um contexto do início de tudo isso, né? Sem conhecer muito a parte científica, sem conhecer muito a parte fisiológica dos efeitos da realidade virtual. E aí isso foi crescendo, cara, foi crescendo. E aí eu comecei a usar a rede social. Primeiro foi no Facebook, depois eu não tenho mais Facebook faz tempo, cara. Depois com o Instagram, e aí com a pandemia, eu comecei a publicar alguns vídeos e algumas pessoas começaram a fazer perguntas e eu falei, acho que vou fazer uma live. Eu fiz uma live sozinho falando de realidade virtual. E aí isso daí começou a crescer, né? Começou a se expandir, se capilarizar. E aí eu fui cada vez querer estudar mais, querer saber mais e pesquisar e me envolver com sociedades de pesquisa indoor, com sociedades internacionais de realidade virtual, com pesquisa e tal. E, cara, realmente é algo fantástico, assim. É uma ferramenta que tem um poder gigantesco que vem crescendo a cada dia. Mas que já existe, por exemplo, né? Em 2004 não tinha Facebook. Vocês não lembram disso, né? Em 2004 não tinha YouTube, cara. Só que em 2004 tem um estudo de realidade virtual. Tinha só MSN, velho. Tinha o MSN? Tinha. Tinha por causa do Hotmail, né? Mas ele tinha... Gmail foi em 2004, cara. Então em 2004 tinha Flogão. Nossa. Você lembra? Essa era da internet eu não vivi, porque eu só fui usar a internet a partir da faculdade. Mas Flogão você lembra, né? Só de nome, só. Flogão era tipo um Orkut, essas coisas assim e tal. Então, 2004, cara, não tinha isso, mas 2004 tem um artigo científico mostrando os efeitos da realidade virtual na modulação da dor com ressonância magnética funcional. Mas o que eles usavam nessa época? O óculos é um óculos exclusivo para isso, né? Blindado para você poder fazer o acompanhamento com neuroimagem. Então, não era um óculos... Como que eles botavam isso na ressonância, velho? Cara, é blindado, né? Você não tem fotos disso, tem relatos, tá? Mas provavelmente com uma caixa blindada e tal. Tanto que eu incomodo o chefe da UTI nosso lá, o Hipólito. Eu falo, Hipólito, a gente tem que levar essa VR para ressonância magnética. Dá um jeito que a gente precisa dar um... Eu quero fazer, mas já tem evidência disso desde 2004, cara. 2004 mostrando os efeitos de sensação de dor. Então, os participantes do estudo foram submetidos a estímulos nocivos de dor térmica e eles avaliaram os grupos, 2 grupos lá, com neuroimagem e realidade virtual, vendo que com a VR... se tinha áreas do cérebro menos ativadas de dor. De ínsula, córtex pré-frontal, somatosensorial, enfim, cara, é muito legal você ver isso. E foi quando eu comecei a pesquisar os efeitos e descobri que tem muita evidência científica. Tem muita, inclusive o ano passado, 3.293 artigos no PubMed de realidade virtual. Só que veja, a nomenclatura realidade virtual. Alguns e muitos desses estudos, e obviamente que não li todos, trazem a realidade virtual como o I, como o Kinect. Isso é realidade virtual não imersiva. Então parece que está mudando a nomenclatura agora em 2023, que as pessoas estão começando a usar a expressão metaverso. Metaverso foi isso que eu tenho acompanhado quando faço algumas pesquisas no PubMed lá e tal. Healthcare, metaverso, você começa a ver alguns estudos aí, de fato, com os headsets, com os óculos de realidade virtual. Mas tem evidência científica suficiente hoje para provar. Eu não preciso provar para ninguém, na realidade, cara,
que a realidade virtual é uma ferramenta não farmacológica incrível para dor, cara. Em 16 anos de profissão, eu nunca vi um remédio que faz um efeito tão rápido. E, obviamente, que o que eu estou falando aqui de realidade virtual para dor não funciona para todo mundo, né? Você precisa saber qual o paciente que você tem que utilizar. Alguns critérios precisam ser respeitados, que a realidade virtual não é o fim, cara. Ela é um meio. Ela é um meio de você poder extrair uma performance reduzindo dor do paciente. Eu não uso a realidade virtual para tirar dor. Nesse último domingo, eu estava de plantão junto com a Bruna, numa UTI. A Bruna, fisioterapeuta lá. E a gente tinha um paciente com uma lesão do tibial anterior, uma ferida e tal, tinha feito um enxerto, uma lodínia importante. Uma dor na sola do pé, incapacitante, o MS 0. 3, 4 dias internado, difícil convencê-lo, por conta de cinesiofobia, a sair da cama, fazer um exercício resistido, a tentar um fortalecimento. Eletroestimulação não estava em critério por conta da questão de sensibilidade. E a gente decide, então, colocar ele na realidade virtual. Tá? Isso aconteceu domingo, cara. Eu falei pro Ives que para mim foi, nos últimos 8 anos, o quadro mais impactante para mim que eu vi. E eu coloco ele num software exclusivo de realidade virtual para controle de dor, que você vai meio que passando por alguns cenários que você consegue dando feedback para ele. Por exemplo, você está pisando numa grama, pedra, floresta, água, areia. Sensações diferentes. E esse pé não encostava no chão, em momento nenhum. A gente senta ele na beira do leito e tal, ele começa a esfregar o pé no chão, cara. Só que aí eu tenho família junto, eu tenho uma equipe acompanhando, então isso vai começando a gerar uma evidência no mundo real que vai convencendo as pessoas que aquilo ali, se for aplicado de maneira ética e responsável, funciona. Que aquilo não é um joguinho que eu coloco no rosto do paciente. Que é o que a maioria das pessoas pensa. Isso. E aí depois que a gente termina essa aplicação com o tempo certo, com o software certo, com a latência certa, eu consigo colocar esse cara em pé. Ele troca 20 passos. E aí não para por aí. Isso é domingo. Segunda, terça e quarta, a gente consegue aumentar a distância percorrida dele durante o plantão. E aí vai ao encontro de todas as evidências científicas que a gente tem. Daniel Borges publicou hoje um guideline de reabilitação. Eu li rapidinho no voo, quero depois pegar o artigo para ler. Falando de tempo, de atividade física e tal. Então, assim, por isso que eu digo, a realidade virtual não é o fim, ela é o meio, uma maneira, uma ferramenta poderosíssima, que quando faz efeito, que eu consigo extrair uma performance melhor do meu paciente, além de poder oferecer uma experiência mais humanizada para ele.